Para tudo agora, para tudo e presta atenção em cada mensagem que eu vou passar para você neste vídeo. Eu vou te preparar para que você se torne um grande empreendedor, um empreendedor de verdade e não um empreendedor de meia tigela, igual existe no mundo atual. É muito bonito o status de você falar que você é um empreendedor, que você vai ser o dono do seu próprio negócio, que você vai se tornar o dono dos seus próprios horários. Isso, na teoria, é lindo e maravilhoso, mas na prática não funciona para a grande maioria das pessoas. Sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas foi projetada para ser empregado. E não tem nada de errado em ser empregado. É uma questão de decisão, é uma questão de opção. Algumas pessoas trilharam esse caminho muito pautado na questão da segurança. Também muitas vezes aconteceu que a pessoa cresceu em um lar de pessoas que eram empregadas, começou a fazer uma formação e depois, a hora que ela viu, ela passou uma vida inteira sendo empregada. Então, talvez esse deveria ser o primeiro vídeo que você visse sobre esse assunto. Porque sabe qual que é o grande erro que as pessoas cometem antes de começar a empreender? Elas começam a olhar para os lugares errados. E quando eu falo olhar para os lugares errados, elas sempre estão olhando para os resultados e não estão olhando para o ofício. Quer ver como exemplo? Imagina que eu tome a decisão de me tornar hoje um médico. Eu tomei essa decisão. Qual que é o status, né? Vamos pensar para a sociedade. O médico, talvez aquele cara que está usando um jaleco branco, uma roupa branca bem vestido, num consultório bem bonito. As pessoas da sociedade sabem que ele é médico, vão respeitar ele mais por isso. Isso é o status gerado pela sociedade e de forma inconsciente você já construiu isso na sua cabeça. Você já construiu. Então você já comprou em se tornar um médico. Só que você está olhando só a parte boa. Você não está olhando a parte ruim. E aqui que está o grande erro, está o grande alerta. E aqui que as pessoas precisam reparar. Porque o bônus de se tornar médico é maravilhoso. Talvez um salário maior do que a maioria das pessoas. Talvez todo o status. Talvez uma segurança que ele vai ter para o resto da vida dele por ele ter escolhido uma profissão muito diferenciada, ok. Mas vamos pensar agora no ônus. Vamos pensar agora tudo que ele vai precisar fazer para se tornar um médico. Vamos pensar em 5 anos de uma faculdade de medicina. Vamos pensar em todo investimento de dinheiro e de tempo envolvido neste processo. Vamos pensar nas especializações que ele vai ter que fazer após a faculdade. Talvez ele vai ter que fazer residência. Muitas vezes no começo da carreira ele vai precisar ir para plantão de hospital para poder ganhar a experiência necessária, e dentro de plantão de hospital ele vai precisar trabalhar numa carga horária que talvez ele nem pensou nisso, e ele vai precisar, entre os 5 anos ali da formação, mais as especializações, mais alguma experiência profissional ali, para ele começar a ter grandes resultados. Talvez demore 10 anos entre teoria e um pouco de prática. Existe um princípio em um livro escrito, chama Outliers, que nenhuma pessoa se torna expert, se torna muito boa em uma determinada área se ela não tem pelo menos 10.000 horas de voo. Vamos pensar em 10.000 horas de voo agora? Vamos fazer uma conta com você, vou abrir minha calculadora. Pensar em 10.000 horas de voo, vamos ver se bate essa conta que eu fiz com você agora. Uma pessoa trabalha em média 8 horas por dia, 24 dias no mês, uma média, tá? 8 vezes 24, ela tem uma carga horária mensal de 192 horas. Vamos pegar 10.000 horas e dividir por 192. A gente está falando de
trabalhando 24, que seria 6, 12, 18, 24, só folgando um dia na semana, ela teria 52 meses, seria pelo menos 5 anos. De prática, não de teoria. Lembrando que eu falei pra você que é 5 anos da universidade. Então 5, mas quase 5 anos aqui, 10 anos para você obter grandes resultados. Eu, como empreendedor de marketing de relacionamento, eu fui uma pessoa que já fiz mais de 15 milhões de reais nesta profissão e nesta indústria. Só que eu comecei isso em 2004. 2004 eu tive muitas decepções, uma empresa, outra empresa estuda, cai, fica com dívida, vários problemas. Me associei a uma empresa muito séria em 2012 e era 2017, depois, 2012 até 2017 que eu consegui atingir minha liberdade financeira. Então vamos pensar comigo, 2004, 2017, 13 anos. Vamos descontar um tempo, porque não foi todo o tempo que eu fiquei no multinível. Eu voltei pro tradicional, fiz algumas outras coisas. Foi pelo menos 10 anos. Então eu quero que você acorda. Eu quero que você acorda nesse momento agora e entenda, dá pra você ter uma... Eu não troco minha vida de jeito nenhum de empreendedor por uma vida de empregado, mas é uma questão de escolha e eu respeito quem tem valores voltados para se tornar um empregado. Ok, só que o preço para obter o resultado de um empreendedor, ele é alto. Os bônus são altos, os benefícios são altos, mas o preço que você paga, ele é alto. E você tem que ter essa consciência antes de começar a empreender. Antes de começar a entrar nesse mercado, seja em qualquer área de vendas, qualquer representação comercial que você vai montar, em loja, em marketing multinível, em qualquer coisa que seja, para se tornar um empreendedor, você não pode ter uma cabeça de empregado. E a cabeça do empregado é assim: eu faço hoje, eu ganho amanhã. Eu vendo minhas horas e ganho um salário. O empreendedor não. O empreendedor, ele não tem segurança de absolutamente nada. Ele sabe que ele está construindo para num futuro, a médio e longo prazo, ele colher os resultados disso. Então por isso que a grande maioria das pessoas que empreendem, elas quebram. E não é só da questão de quebrar, porque quebrar às vezes até faz parte do processo. Mas a grande maioria das pessoas desistem. Porque eu quebrei 3, 4 vezes antes de ter os resultados que eu tenho hoje. Eu contraí muitas dívidas. Eu fui taxado pela sociedade como louco. Só que é o que eu falei pra você, foi uma questão de escolha. Se eu tivesse tomado a decisão de me tornar médico, eu não ia olhar só o status e os resultados e os bônus. Eu ia olhar o ônus também. Esse é o grande problema que as pessoas... E pra mim, este é a primeira mensagem que eu gostaria de receber de uma pessoa se eu fosse me tornar empreendedor. Ó, olha só, é ótimo esse caminho que você vai tomar, só que olha aqui o que você vai passar. Você está disposto a isso? Para de só olhar os resultados. Para de só olhar os resultados. Resultados, como eu já falei, eles são maravilhosos. Mas olhe o processo e a pessoa que você precisa se tornar para merecer os resultados. Um grande filósofo de negócios, talvez na década de 90, ele falou uma frase que ficou na minha mente, que todas as pessoas deveriam ter uma meta de acumular $1 milhão. Todas as pessoas. Não pelo $1 milhão, mas por quem que é a pessoa que eu preciso me tornar para merecer ganhar $1 milhão. Olha a mágica dessa frase. Merecer, me tornar, ser, passar pelo processo para depois ter o resultado. O grande problema é que as pessoas só olham para os resultados e não olham para o processo. Quando você olha para o processo e também olha para os resultados, você está pré-qualificado para se tornar um grande empreendedor e ter muito sucesso na tua vida. E de fato, esse vídeo que eu acabei de gravar para vocês precisa chegar na mão de várias pessoas, para que as pessoas saibam daquilo que elas estão fazendo antes que elas começam a empreender, para que depois ela não comece uma coisa e fala: ah, isso não deu certo, aquilo não deu certo. Não deu certo porque ela não sabia aquilo que ela estava fazendo. De fato é o que eu te peço, que se você gostou, deixa aqui seus comentários, curta e compartilhe com o maior número de pessoas
possíveis esse conteúdo, tá bom? Tamo junto!